galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Cid Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, e hoje nós vamos trabalhar as funções da linguagem dentro da literatura. Caramba, Cid, eu estudei funções da linguagem para poder estudar um elemento da interpretação. Ora, afinal de contas, quando você trabalha literatura no Enem, o que você basicamente faz? Interpreta os textos literários. Então, vamos entender aqui o que é esta linguagem. Então, você já notou como estamos rodeados de linguagem? Em qualquer lugar, a qualquer momento, estamos recebendo mensagens e informações do jornal, da TV, do outdoor, da fotografia, do cinema, da música, da moda, da internet, etc. Essas informações são transmitidas por meio de diferentes tipos de linguagem: a jornalística, a publicitária, a cinematográfica, a musical, entre outras. A linguagem jornalística, por exemplo, por fazer o uso da palavra, é uma linguagem verbal. Já a linguagem corporal, por fazer uso de gestos e expressões, é não verbal. A cinematográfica, ao fazer uso não apenas de palavras, mas também de fotografia, de moda, de cenários, de músicas, da expressão corporal, etc., torna-se mista, já que faz uso da linguagem verbal e de linguagens não verbais ao mesmo tempo. A nossa videoaula é o exemplo perfeito de uma linguagem mista. Aí, vamos lá, Eu tenho aqui um quadrinho da Turma da Mônica. Então, a Mônica e o Cebolinha. Aí o Cebolinha chega para falar com a Mônica, eles pensam alguma coisinha aqui, coisa e tal, depois chega o Chaplin fala com eles, depois eles saem, belezinha. No quadrinho acima, temos um exemplo de um texto que, apesar de não apresentar nenhuma manifestação oral ou escrita, possibilita uma interpretação por parte do leitor. A linguagem verbal, por exigir poucos recursos, fala e escrita, é a manifestação utilizada pelo ser humano. E, dependendo da intencionalidade de quem a utiliza, pode assumir diferentes funções. Então, olha só. Aqui, observa que os balões estão vazios. Ele chega para falar com a Mônica e começa a reclamar alguma coisa. Depois chega quem? O Chaplin, e começa, de certa forma, a conversar com eles. E eles saem felizes da vida. Foi possível perceber que o Cebolinha estava reclamando, que eles tomaram um susto quando o Chaplin chegou e que eles saíram felizes com ele. Mas em nenhum momento eu utilizei a linguagem o quê? Verbal. Agora, vamos entender que esta nossa linguagem, ela exige elementos, que são os elementos que vão mostrar o emissor, o receptor e os outros aspectos que são utilizados para que haja o ato da comunicação, ou seja, a nossa comunicação oral, utilizada pelo ser humano. Então, nós temos 6 principais fatores: o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o referente. Como é que isso funciona? O emissor ou locutor é quem fala ou transmite a mensagem a alguém. O receptor ou interlocutor é quem recebe a mensagem comunicada pelo emissor. A mensagem é a informação ou texto transmitido pelo emissor. E o código é o sistema de sinais que permite a compreensão da mensagem. Normalmente, quando a gente está conversando, eu estou utilizando aqui no Brasil, pelo menos, a linguagem, o código da língua portuguesa. Mas eu poderia, por exemplo, estar me comunicando pela Libras, os gestos, a língua de sinais. Canal, o meio empregado para o envio da mensagem. No nosso caso aqui, o computador. E referente, o contexto ou o assunto da mensagem. Então, se tem uma mensagem, ela tem um referente porque ela tem um contexto em que ela foi inserida. Agora, vamos começar a perceber como é que esse processo vai funcionar. Observe a tirinha na qual conversam Ted e seu chefe. Ted, você continua no emprego, mas seu escritório vai ficar 80 quilômetros daqui. Esse é o chefe falando para o Ted. Aí o Ted: uau, mas eu acho que não tem muito problema dirigir mais 80 km por dia. Aí o chefe: que tal 160?
Caramba! Entre eles está correndo um ato de fala. Se tomarmos apenas a situação do primeiro quadrinho, quando o chefe está falando, notamos nela a presença dos 6 componentes indispensáveis em qualquer ato de fala. Opa, vamos ver. O chefe é o emissor, aquele que diz algo ao TED. Beleza. O TED é o receptor, aquele com quem o chefe se comunica. Então, emissor e receptor, imprescindível. O texto é a mensagem, que está aqui, ó. TED, você continua no emprego, mas seu escritório vai ficar a 80 quilômetros daqui. Tranquilo. A língua utilizada no diálogo é a portuguesa, portanto, o código. O diálogo entre TED e seu chefe é feito por meio da modalidade oral, ou seja, é o canal. É oral, ou seja, através do ar, a minha voz se propaga. Então, é a linguagem oral. E o assunto da mensagem é a possível demissão de TED, ou seja, o referente ou o contexto. Em todo o processo de comunicação, a linguagem é expressa de acordo com a função que se deseja enfatizar. No momento em que se estabelece uma comunicação verbal, um dos fatores essenciais vistos acima acaba prevalecendo e determinando uma das 6 funções da linguagem. Então é o seguinte, a gente pode ter, num exemplo, os 6 tipos das funções, que são a emotiva, a referencial, a apelativa ou conativa, a afática, a metalinguística e a poética. Mas alguma delas vai predominar dentro do texto. E a nossa intenção aqui é fazer você perceber como é a questão da predominância. Então, na primeira situação aqui, que é a função emotiva ou expressiva, como é que a gente percebe dentro de um texto que aquele texto tem predominância emotiva? Então, se liga, dá-se ênfase à linguagem do emissor. Observa-se o envolvimento pessoal do emissor que comunica sentimentos, inquietações, emoções, avaliações e opiniões centradas na emissão do eu, do seu mundo interior. Em geral, os textos poéticos são bons exemplos dessa função, porque apresentam uma linguagem subjetiva que enfoca as próprias sensações do emissor. Na verdade, a linguagem emotiva ela é centrada no eu. Então, o camarada vai sempre falar dele, por isso que é uma mensagem subjetiva. E quando a gente pensa que o texto poético é um belo exemplo, é porque o poeta, antigamente, se achava o suprassumo, a última bolacha do pacote. Então não importava o pensamento do coletivo, importava o pensamento dele. E é por isso que ele se colocava sempre em primeira pessoa. É daí que surge aquele eu poético. Quem é o eu poético? É a voz do poema. Olha um exemplo interessante aqui, ó. Veja este poema de Alberto Caeiro, que é o heterônimo de Fernando Pessoa, e observe como são explorados pronomes e verbos na primeira pessoa. Então, olha só, o guardador de rebanhos. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso, eu do mundo. Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Então, olha só, ele mostra aqui, ó, no guardador de rebanhos, todas as reflexões individuais, ó, o que eu penso do mundo, sei lá, eu pensaria nisso, que opinião eu tenho. Então, importa a opinião de quem? Dele, ou seja, sempre em primeira pessoa. Então, quando eu percebo os pronomes e os verbos em primeira pessoa, eu posso ter certeza que a predominância daquele texto é uma predominância da linguagem emotiva, da função emotiva. Agora, vamos dar uma olhada na questão da função referencial ou denotativa. Olha que interessante.
Essa função ocorre quando o destaque na comunicação é o referente, ou seja, o objeto da mensagem ou a situação nela abordada. A intenção do emissor é transmitir informações sobre o referente. Os textos científicos, jornalísticos e didáticos representam exemplos dessa função da linguagem. Aí, ó, presta atenção nisso. Geralmente, os textos jornalísticos são maravilhosos para mostrar isso, porque é aquela mensagem que está sendo ali realmente trabalhada. Vamos lá, ó. Leia o texto jornalístico a seguir, em que o emissor transmite a mensagem ao receptor, informando-lhe sobre os riscos do uso excessivo do petróleo. Então, vamos lá, ó. O mundo sem petróleo. Em breve, os seres humanos terão de aprender a viver sem o petróleo, não porque ele vai acabar no mundo, quer dizer, no futuro próximo. Os especialistas garantem que as reservas mundiais são mais do que suficientes para satisfazer as necessidades do planeta por até 75 anos. Mas por que continuar usando o combustível que move a economia mundial com essa voracidade? Faz mal à saúde da Terra, Almanac 2013. E é o seguinte, a função referencial é uma função predominante do texto jornalístico. Então, se porventura o camarada coloca um texto jornalístico, pode ter certeza que a função que ele está cobrando ali é a função referencial. Agora, olha aqui, a função conativa ou apelativa. Então, olha só. Aqui, o objetivo da transmissão da mensagem é persuadir ou receptor. Os melhores exemplos são os textos publicitários, visam a envolver o leitor, influenciar seu comportamento e seduzi-lo com uma mensagem persuasiva. Observe no texto a seguir, extraído de um anúncio publicitário, uma característica típica da função apelativa. Verbos empregados no modo imperativo, fuja, escolha, procure, e pronomes na segunda ou terceira pessoas. O seu agente de viagens. Então, basicamente, é um texto que dialoga com o camarada. É um texto que procura apelar, ou seja, ele centra no receptor e ele quer que esse receptor tenha algum tipo de ação. E é por isso que é presente na linguagem publicitária. E é por isso que ele trabalha um modo imperativo, porque ele quer que você faça. Então, ó, fuja, escolha, procure. E como ele está direcionando para você, que é o receptor, é por isso que ele utiliza pronomes na segunda ou terceira pessoas. Então, olha o exemplo aqui. Fuja do engarrafamento. Uma semana em Búzios a partir de R$ 590. É mais do que um pacote, é um presente. 26 praias numa cidade resort. O primitivo em harmonia com o sofisticado a poucas horas do Rio de Janeiro. Escolha a pousada com o café da manhã e um passeio de barco grátis. Procure o seu agente de viagens e conheça este pacote nos mínimos detalhes. Então, meu companheiro, basicamente, quando você vê uma propaganda, seja a propaganda como está aqui, ou num outdoor, beba Coca-Cola, alguma coisa assim do tipo, a função é apelativa ou conativa, porque ela é centrada em você, receptor. Agora aqui, ó, função fática ou de contato. Na função fática, enfatiza-se o canal de comunicação ou de contato. A intenção é iniciar um contato por meio de cumprimentos. Olá, como vai? Bom dia. Ou de uma abordagem coloquial objetiva e rápida. Está tudo bem? Você precisa de ajuda? Na verdade, a linguagem fática, ela não visa apenas iniciar uma conversa, ela visa iniciar, dar continuidade ou finalizar uma conversa. E é óbvio que ela está dentro e faz parte desse extrato social, que é a questão da educação, como um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um tudo bem, um obrigado. Então, quando eu entro no elevador e está a pessoa lá do meu condomínio, é natural que eu diga bom dia. Se ele segurou a porta para mim, é natural que eu diga obrigado. Se eu estou ali diante do cara e o cara me diz, né, eu seguro a porta para ele e falo obrigado, é natural que eu diga por nada. Então,
aqui a função fática vai sempre trabalhar esse contato. Por exemplo, telefone. Alô? Eu estou querendo que a pessoa fale. Quando eu digo tchau, eu quero que a pessoa dê tchau. Então, aqui é iniciar, dar continuidade ou finalizar uma conversa, tá? Então, vamos lá. Agora aqui, ó, observe no texto a seguir que as personagens visam a interação verbal. Sinal fechado. Olá, como vai? Eu vou indo, e você? Tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro. E você? Paulinho da Viola, em um rio, né? Foi um rio que passou em minha vida. Beleza, tranquilo. Então aqui, ó, quando tem a tentativa dessa comunicação através do canal, a gente tem a função que está aí, ó, pra gente, ó, fática ou de contato. Agora, função metalinguística apresenta como fator social o código, que é a linguagem. O objetivo da mensagem é referir-se à própria linguagem. Podem-se encontrar exemplos dessa função em uma cena de filme que analise o cinema, em um poema que fale sobre o poeta e a poesia, em verbetes de dicionários, em textos que estudem e analisem outros textos. Aqui, ó, olha o exemplo. Teus poemas não os date nunca. Um poema não pertence ao tempo. Em seu país estranho, se existe hora, é sempre a hora extrema. Quando o anjo Azarel não estende ao sedento lábio o cálice inextinguível, um poema é de sempre poeta. O que tu fazes hoje é o mesmo poema. Então, aqui eu tenho um poema para falar do próprio poema do Mário Quintana. E isso é muito comum no nosso tipo de literatura abordada. Sabe por quê? Os poetas já falaram sobre todos os aspectos. Já falaram sobre eles, já falaram sobre o amor, já falaram sobre a morte, sobre a depressão. Então, eles estavam se esgotando dos assuntos. E do que falar, então? Vamos falar do próprio fazer poético. Agora, quando o camarada entra no próprio fazer poético, ele está trabalhando, obviamente, a metalinguagem. Tranquilo? Agora aqui, ó, função poética. Eu tenho que tomar cuidado para não confundir a função emotiva com a função poética. Então, a função poética ocorre quando se enfatiza a mensagem ou o texto. Quando é trabalhada a própria forma de linguagem, a ênfase recai sobre a construção do texto, a seleção e a disposição de palavras no texto. Essa função é mais encontrada em poemas, mas aparece também em textos publicitários, em prosa e em outros. Observe a mensagem a seguir. O som, os ritmos, os jogos de ideias e de imagens são explorados no texto e a linguagem pode atrair o leitor. Olha aqui, ó. Tecendo a Manhã, do João Cabral de Melo Neto. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. E aí é o seguinte, aqui bate até com aquela famosa frase, uma andorinha só não faz verão. Então, um galo sozinho, ele não é capaz de tecer uma manhã. Ele não faz sozinho uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Basicamente, sozinho não se faz nada. E aí, observa, para a gente não confundir com a função emotiva. Em nenhum momento o camarada centrou no eu. Se o camarada centra na primeira pessoa, a função é emotiva, sem sombra de dúvidas. E olha aqui como é que ele brinca com as palavras. Se você faz apenas uma leitura e de qualquer jeito, você nem percebe. Por quê? Porque aqui ele está trabalhando, ele está mexendo nas palavras. O João Cabral de Melo Neto, em algumas entrevistas, ele chegou a dizer que literatura, na verdade, é 100%, quando a gente fala em 100%, o João Cabral de Melo Neto, ele diz que 5% é
inspiração. E os outros 95% são transpiração. Por quê? Porque ele foge um pouco do pensamento anterior, em que os poetas se achavam iluminados pelas deusas. Então, o poeta se achava um ser supremo. Então, ele dizia e pensava que tudo o que ele fazia era 100% inspiração. Estou inspirado. Você não é capaz de ter essa inspiração porque as deusas não tocam no seu coração. Aí o João Cabral de Melo Neto, ele disse o seguinte: um poeta, ele é um trabalhador como qualquer outro trabalhador e ele precisa transpirar, ele precisa praticar. É claro que a inspiração vem em algum momento, mas um poema, para ficar perfeito, segundo ele, deveria ter sido feito diversas e diversas vezes. O João Cabral de Melo Neto, se tem alguma coisa para poder compará-lo, eu posso compará-lo, por exemplo, ao Edgar Allan Poe, que fez talvez o poema mais perfeito da literatura mundial, que é o Corvo. O Edgar Allan Poe, ele calculou fonema por fonema naquele poema, e quando eu digo fonema por fonema, não estou falando de letra por letra, de sílaba por sílaba, ele calculou fonema por fonema, ou seja, cada som expresso por cada letra ou por pares de letras, porque a gente pode ter um dígrafo em que duas letras produzem um som e nós podemos ter uma única letra produzindo o quê? Dois sons. Aí é o seguinte, ele calculou fonema por fonema para produzir aquela sensação de angústia que é expressa ali no poema. O João Cabral de Melo Neto, ele faz algo parecido, ele calcula as estruturas, ele calcula os fonemas, ele é o matemático da literatura. E aí, se você fizer uma leitura com mais calma, você percebe todo o jogo das palavras. Então, ó, um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito, que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre outros galos. Então, ele faz aqui algumas pequenas inversões que, na hora da leitura, causam algumas estranhezas. Mas a ideia é essa, é brincar com as palavras. E quando você brinca com as palavras, você tem exatamente a função poética. Tranquilo? Agora, vamos brincar um pouquinho em cima de algumas questões, meu companheiro. Se liga só. Olha essa primeira questão aqui. Leia com atenção o seguinte texto e, a seguir, marque a alternativa que melhor identifica as funções da linguagem que nele ocorrem. Navegar os menus. O menu é uma lista das seleções disponíveis. Este celular possui 9 menus principais. Cada um contém vários submenus que lhe permitem usar a agenda, trocar o tom de toque e assim por diante. Use os menus e submenus de duas maneiras. Percorra a lista ou utilize atalhos, extraído de um manual do usuário de celular. Então, vamos lá. Galera, a nossa resposta aqui, sem sombra de dúvidas, é a letra E. E vamos entender por que aqui foram trabalhadas a metalinguagem, a função referencial e a função conativa, ou a chamada função também apelativa. Se liga só. Navegar os menus. E aqui o camarada começa a explicar o que é um menu. O menu é uma lista das seleções disponíveis. É como se eu pegasse um dicionário e procurasse lá, ó, menu. O que é menu? O menu é uma lista das seleções disponíveis. Então, até este momento aqui, ó, o que eu fiz? O uso da metalinguagem. Só que agora a gente começa, ó. Este celular possui 9 menus principais, cada um
contém vários submenus que lhes permitem usar a agenda, trocar o toque de tom, né, o tom de toque e assim por diante. Aí, este pedaço é a chamada função referencial, que é baseada na informação, é baseada no texto, de certa forma, jornalístico. Ah, mas professor, e aí, é um texto jornalístico? Aí é um manual de usuário do celular. Mas é ou não é baseada na informação? Quando você pega o texto jornalístico, por que a gente encontra mais a função referencial no texto jornalístico? Porque o texto jornalístico ele trabalha com objetividade, ele trabalha com a intenção de comunicar o que está acontecendo na sociedade. Então, ele busca a informação. E quando a gente aqui diz que o celular possui 9 menus principais, que cada um tem vários submenus e assim por diante, eu estou informando como é que funciona este celular. Então, eu estou trabalhando na função referencial. Agora, quando eu pego aqui, ó, use os menus e submenus de duas maneiras. Percorra a lista ou utilize os atalhos. Neste momento, eu utilizei verbos imperativos. Por quê? Porque o camarada tem que fazer alguma coisa. Então, isso daqui centrou em quem? Centrou no leitor. E o leitor, receptor. Então, quando eu digo use, percorra, estou dando uma ordem. E eu só dou uma ordem se a minha intenção é apelar, se a minha função é a conativa. Então, aqui, com certeza, sem sombra de dúvidas, a resposta da questão 1 é a letra E. Tranquilo, meu parceiro? Beleza? Então, vamos lá. E aí, presta atenção. A questão aqui, ela não perguntou qual era a função predominante. Se ligou, né? Ela pediu para você trabalhar todas as funções apresentadas no texto. Isso é importante, ó. Agora aqui, ó. Deixa eu apagar para não ficar poluído visualmente. Assinale o item que identifica a função da linguagem predominante no seguinte texto. Então, aqui, ó, é a função predominante. Um texto belíssimo, ele tem todas as funções, talvez, mas tem sempre aquele que vai predominar. E a gente vai aprender a trabalhar em cima disso. Então, olha só, hipótese é uma coisa que não é, mas a gente diz que é para ver como seria se fosse. Milor Fernandes. Então, diz para mim, ele não está tentando explicar o que significa a palavra hipótese? E nessa tentativa da explicação, ele está utilizando o que para poder explicar o que significa a palavra linguagem? Quer dizer, a palavra hipótese. Ele está utilizando a própria linguagem, ou seja, ele explica um termo da linguagem diante da própria linguagem. Então, aqui eu tenho, sem sombra de dúvidas, a função metalinguística. Resposta, letra C de casa. Show? Olha a próxima aí, ó. Como na questão anterior, assinale o item que identifica a função da linguagem predominante no seguinte texto. A lâmpada de tungstênio é a mais comum de todas. É constituída de um globo de vidro transparente ou opaco soldado a um soquete de latão. Dentro dele, uma haste também de vidro sustenta uma armação de arame com um filamento, fio dobrado em zigue-zague de tungstênio. Quando a eletricidade passa através do filamento, ele esquenta. Ele fica tão aquecido que passa do vermelho ao branco. Isto é chamado incandescência. E com esta luz, assim produzida, podemos ler, escrever e trabalhar. Caramba, o camarada está dizendo para que serve a lâmpada de tungstênio como um todo. Então, é uma informação sobre o que é, para que serve a lâmpada de tungstênio, ou seja, ele centrou na informação. Então, a minha resposta só pode ser o quê? A referencial, sem sombra de dúvidas. Tranquilo? Então, olha a próxima questão aqui, ó. Desabafo. Desculpem-me.
mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Então vamos lá, ó. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois. E aí, ó, observa. Típica questão de Enem. O camarada, ele não vai te perguntar se é apelativa, se é referencial, se é metalinguagem. Pode ser que ele pergunte, mas isso daqui é a típica questão do Enem. O camarada já te diz o que é. De certa forma, é um facilitador. Agora, ele quer que você diga por quê. E é o seguinte, quando o camarada fala em função emotiva ou expressiva, eu disse a vocês que você tem de pensar exatamente no eu. Ou seja, exatamente na constituição de um pronome de um verbo trabalhado em primeira pessoa. Então, é óbvio que só pode ser algo relacionado a isso a minha resposta. Então, vamos ver. Letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Não. Se ele tivesse como foco o próprio código, ele poderia estar trabalhando o que aqui? Uma linguagem referencial. Não. Ele poderia estar trabalhando até uma metalinguagem. Beleza. Agora, letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Opa! A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. E aí vamos observar. Desculpem-me. Já se coloca em primeira pessoa. Já é uma demonstração que é emotiva. Mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. Começar pela luz acesa da sala, que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos, contas para pagar, que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Então não importa o resto. Importa o quê? Importa ele. Então a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito, ou seja, não importa mais nada. Importa o que ele pensa, o que ele sente. Ou seja, por isso que ele fala aqui, ó, em primeira pessoa. Desculpem-me, ele diz, estou nervoso, estou zangado. Importa ele e nada mais. Tranquilo? Então, dá uma observação aqui, ó, nas outras, só por a título de curiosidade. Letra C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Letra D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. E letra E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. E aí, meu parceiro, se você entendeu que a função emotiva sempre é centrada no eu, é óbvio que o enunciador, o emissor ali, vai se sobrepor a todo o resto, porque ele é o camarada que manda. A estrutura emotiva ou expressiva, ela é sempre centrada no eu. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Antes de mais nada, eu queria e trouxe aqui uma mensagenzinha interessante para você que está em casa. Para ser um campeão, você tem que acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita.
Isso é importante. Até mesmo porque nem sempre eu estou diante do camarada que está fazendo o vestibular pela primeira vez. Às vezes o camarada já tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes e não conseguiu o êxito. Ou então, aquele camarada não teve uma estrutura familiar, uma condição financeira para poder estudar num colégio bacana, para poder fazer um pré-vestibular, mas ainda assim ele quer fazer o vestibular, ele quer ser um advogado, ele quer ser um engenheiro, ele quer ser um médico, mas as pessoas não acreditam. Então, para ser um campeão, você tem que acreditar em si quando ninguém mais acredita. Até mesmo porque, normalmente, as pessoas têm a tendência de tentar nos jogar para baixo. Ah, caraca, eu não vou jogar bola hoje não vou à festa porque eu vou estudar. Aí o camarada fala assim, pô, tá maluco, meu parceiro, tu vai estudar? Estudar para quê, cara? Vamos curtir, hoje tá tudo tranquilo, coisa e tal, vamos lá. Aí você fala, não, pô, eu vou estudar hoje porque eu quero fazer o vestibular para direito, está disputado, quero fazer o vestibular para engenharia, está disputado, então eu tenho que passar nas cabeças. E, parceiro, estudo não está com nada. Meu parceiro, pode ter certeza, o camarada que diz para você que o estudo não está com nada é porque ele não conquistou nada na vida. Vai perguntar a um juiz federal se o estudo não dá nada para ele. Vai perguntar. O estudo fez a diferença na vida dele. Então, o camarada que conquista alguma coisa, ele vai te incentivar. Aquele que não conquistou, ele vai te jogar para baixo. E o pior é que, geralmente, quem me joga para baixo é aquele camarada que faz parte do meu círculo de amizades ou familiar. Mas pode ter certeza, meu parceiro, esse camarada, de certa forma, pode estar até não refletindo sobre isso, mas ele está tentando te derrubar. E ele só está tentando te derrubar porque ele não conquistou nada. Porque quem conquista as coisas, ele te levanta. Então siga o conselho daquele camarada que fala, ó, vai estudar mesmo, não perde tempo com essa bobeira de internet não perde tempo com essa festinha não, você vai a outras, depois que você passar no vestibular, depois que você se formar, agora o importante é estudar, depois você vai, beleza. Esse camarada que está te dando esse conselho, bacana. E aí é o seguinte, para que as pessoas comecem a acreditar em você, primeiro você tem que acreditar em si mesmo. Até mesmo porque, a partir do momento que você começa a acreditar em você, você começa a modificar o seu comportamento. Então, se você fala para o camarada, eu vou fazer o vestibular para direito, mas ele está sempre te vendo na rua, na sinuca, tomando a cachaça, e você nunca está estudando, como é que ele vai acreditar em você? Agora, você fala para ele que vai fazer o vestibular para direito, e quando ele te procura lá no boteco, você não está. Quando ele te procura no campinho de futebol, você não está. E onde você está? Estudando. Aí ele, opa, caramba, fulano está estudando para caramba, fulano vai passar, fulano é cabeçudo. Então, depois que você acredita em você e modifica a tua postura, os outros passam a acreditar também, tranquilo? E assim você vai ser um campeão. Tranquilo, meu parceiro? Então é isso. Avalie aí a aula, que é sempre importante para a gente. E qual é o objetivo de trabalhar esses elementos que ainda não são a literatura propriamente dita? É porque o Enem cobra. O Enem cobra funções da linguagem, o Enem cobra demasiadamente figuras de linguagem, então eu tenho que estar por dentro de tudo aquilo que vai ser cobrado, tá? Aquelas famosas competências de interpretar, de deduzir, ou seja, eu tenho de perceber a linguagem como um todo. Então, meu parceiro, avalie aí a aula, que é importante para a gente. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. É isso, idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fala, galera, gostou da aula? Curta e compartilha.